Olá, caro aluno. O vídeo de hoje ele tem um objetivo e é fazer uma explanação sobre a produção textual interdisciplinar em grupo, o PTG. Essa produção textual ela é uma produção exclusiva dos alunos semipresencial em grupo. Então, se você é um aluno EAD semipresencial, você vai fazer esta atividade em grupo, por isso que é o PTG. E esse documento, este arquivo, ele vai constar lá em atividades interdisciplinares. Lá no seu hall de disciplinas, no seu ambiente virtual, você tem disponível esse arquivo que vai te orientar na execução do seu trabalho. Se você for um aluno 100% online, é um outro trabalho que você vai fazer que a gente chama de PTI. O foco então aqui é para os alunos do semipresencial do EAD. Como é que funciona o trabalho? Então você vai fazer o download do seu arquivo lá nas atividades interdisciplinares e esse é o arquivo, produção textual interdisciplinar. Os cursos que contemplam administração, ciências contábeis e ciências econômicas. Aqui nessa página nós vamos ter o semestre vigente, como você pode reparar aqui, qual é o semestre que vai estar fazendo vigência, as disciplinas que englobam o trabalho, desde ética, empreendedorismo, homem, cultura e sociedade, sistemas de informações gerenciais, são as atividades que vocês estão tendo ao longo do semestre, os professores de cada disciplina, as competências que vocês vão trabalhar nesse trabalho, as habilidades que vocês vão trabalhar e os objetivos de aprendizagem. É legal dar uma lida para vocês entenderem o que o trabalho pede, o que vocês vão trabalhar. É um trabalho bem legal para vocês fazerem. Importante, aqui ele vai começar qual é a temática do nosso trabalho. É importante que vocês façam a leitura desse trabalho. Eu vou explanar aqui alguns pontos importantes. Aqui a gente está falando do empreendedorismo verde. Então a gente vai ter como temática central nesse trabalho empreendedorismo verde. E nós vamos trabalhar com um case fictício que é a Green Trash. Então, o nosso trabalho ele vai ter como temática o empreendedorismo verde da empresa Green Trash. É um caso fictício que nós vamos realizar alguns desafios. Então, ó, ele pede aqui para que você faça uma leitura atenta da situação descrita. Então, você tem que fazer uma leitura, que eu vou mostrar aqui para vocês que está logo abaixo aqui, das nossas orientações e das nossas situações geradoras de problema. Aqui são as orientações para a produção textual. Como eu já reforcei em sala de aula, o grupo tem que ser composto de no mínimo 2 pessoas e no máximo 7. É preciso escolher um aluno líder. Então, esse aluno líder ele vai ter como responsabilidade cadastrar o grupo lá em atividades interdisciplinares, em portfólio, e também fazer a postagem do trabalho quando for finalizado. A formação dos grupos é de responsabilidade de vocês, são vocês que vão se organizar para que façam isso, seguindo algumas orientações, é claro que eu vou passar. Definir os participantes do grupo, informar, no caso eu. É, Outra coisa importante é a responsabilidade dos alunos acompanhar o cadastro do grupo pelo aluno líder. Então é importante que vocês façam isso. O aluno líder, né, o líder aí, ó, ele deve postar o arquivo correspondente do PTG nos formatos PDF e DOC. Então é importante vocês fazerem o trabalho e salvarem eles no formato PDF e no formato DOC, que é o formato de Word, lá na pasta, lá na disciplina de atividades interdisciplinares. Correto? Só o aluno líder conseguirá postar o trabalho. É só ele quem pode postar o trabalho e irá conseguir postar esse trabalho. O aluno responsável pelo cadastro do grupo e pelo cadastro da atividade não realiza procedimentos dentro do prazo devido, todo o grupo fica prejudicado. Se o líder não postar o trabalho na data prevista, já era, vocês perderam aí, todo o grupo fica prejudicado. Então é importante vocês se atentarem a esses pontos.
Aí você vai ter aqui algumas questões da elaboração da produção textual, que ele fala que não poderá haver trabalhos idênticos ao de outros grupos. É importante a leitura dos materiais das disciplinas do semestre, então todo o conteúdo web, a leitura do livro disponível lá no ambiente virtual de vocês vai nortear esse trabalho. Aqui ele coloca algumas coisas a respeito de como você pesquisar, onde você pesquisar. Aqui, ó, no PTG, vocês deverão, no primeiro momento, conhecer e compreender a situação geradora de problema. E a gente vai chegar agora nesse ponto aqui importante, que é essa situação geradora de problema de aprendizagem que vai nos nortear. Então, só para a gente ter uma noção aqui, eu vou falar para vocês. Aqui ele faz uma pequena explicação sobre o ambiente que nós estamos vivendo, as novas tecnologias de informação, como é que está se dando o mês de produção. Ele coloca aqui um autor para embasar isso, né? Então é bom até vocês darem uma lida nesse, ou melhor, lida não, vocês assistirem a esse vídeo do Michael Potter, que tem umas coisas bem legais também que vai ser pertinente ao trabalho, a respeito de empreendedorismo verde. Se lembrem que o nosso trabalho de PTG norteado como temática empreendedorismo verde. Então, aí ele vai falar aqui, ó, nesse último parágrafo, o que você precisa fazer. Então, a empresa é a GreenTech, ela é especialista em produção de bens a partir de lixo, como plástico, vidro e outros resíduos. Então, ela sabe que é um trabalho, algo trabalhoso, ela sabe isso. Né? E o que ela faz? O que atualmente hoje faz? Que a empresa se especializou no segmento de confecção de roupas de fibras plásticas. E ela começou também a comercializar esses seus produtos na venda direta. Precisamos entender isso num primeiro momento para você se nortear o que você vai fazer. Então a empresa GreenTech precisará investir na implantação do seu e-commerce. Então a gente já tem a noção de que nós vamos trabalhar com uma empresa que tem como temática o empreendedorismo verde. A gente sabe que ela se especializou em confecções de roupas de fibras de plástico. Ela vai trabalhar no e-commerce com a venda direta e ela precisa implantar o seu e-commerce. Aí essa parte aqui agora é com você, é aonde nós vamos fazer os nossos desafios. É aonde ele pede aqui o que você tem que fazer, uma produção textual fundamentada teórica e metodologicamente. Então, você precisa fazer a leitura dos materiais sugeridos, que são os materiais das nossas disciplinas ao longo do semestre. Então, fica aí a dica para vocês assistirem aí e lerem o material de vocês para fazer esse desafio que é o PTG. Aí a gente tem o nosso primeiro desafio, que é sobre empreendedorismo. É a primeira matéria que nós tivemos, a primeira disciplina nossa aí. O que ele pede para a gente aqui? Um texto dissertativo argumentativo, que vai ajudar os empreendedores da GreenTech a ter o conhecimento necessário para as suas atividades empresariais. Dentro deste texto, vocês têm que contemplar esses elementos aqui: os aspectos relacionados ao empreendedorismo, as características do empreendedorismo verde, vocês precisam descrever isso, a importância de um plano de negócios, a importância de inovação no empreendimento, o estímulo de intraempreendedorismo entre os funcionários. São conceitos que nós vimos no decorrer da nossa disciplina de empreendedorismo. E o livro, que fica disponível lá em leitura, vai auxiliar vocês a escrever esse texto também. Então vocês têm que fazer um texto dissertativo argumentativo. Esse é o seu desafio 1. Você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo. Como norteador é a matéria de empreendedorismo. Aí a gente vai ter o desafio 2. Notem que em cada desafio eles colocam a matéria que eles vão trabalhar dentro do desafio. Nessa matéria, ética, política e sociedade, é a nossa segunda disciplina que nós temos. Então a gente vai ter aqui, ó, elabore um texto dissertativo expositivo. Se atentem à diferença desses textos, pesquisem na internet o que cada texto é, o que é um texto dissertativo expositivo, o que é um texto dissertativo argumentativo. Se atentem a essas diferenças. Então o que ele pede? Um texto expositivo. E o que ele coloca aqui? Ele coloca também que eu tenho que responder
os seguintes questionamentos. E quais são esses questionamentos? É esse aqui: em que momento histórico e por quais motivos o bem individual começou a ser mais enaltecido que o bem coletivo? E ele pede aqui também para a gente colocar as premissas básicas do que é liberalismo e o que é socialismo. Então ele pede para que a gente coloque suas características. E um outro questionamento que ele levanta aqui é de que modo a social-democracia pode contribuir para a construção de um mundo com menor índice de desigualdade social. Então, você vai explicar aqui o que é social-democracia, o que é esse índice de desigualdade social, como ele é calculado. E ele também coloca aqui, para você colocar neste texto expositivo as principais características da economia solidária. Importante aqui. Então, vamos fazer um texto dissertativo expositivo sobre ética, política e sociedade. Precisamos responder esses questionamentos. De novo, você encontra material para escrever isso lá na leitura do seu livro. Então, fica aí também a dica. Você também pode pesquisar na internet outros sites, outros autores, o que outros artigos vêm dizendo sobre isso. Você só tem que se atentar a fazer a referência disso no seu trabalho. Aí a gente tem o nosso desafio 3, que é da matéria de homem e cultura e sociedade. Ele vai colocar aqui um pequeno texto só para dar uma introdução sobre a questão do capitalismo, os meios de produção, e ele pede para você fazer um texto dissertativo argumentativo. Neste texto, ele pede que você responda essa questão aqui. Qual que é a questão da degradação ambiental e quais as possibilidades da preservação da vida e do meio ambiente? É isso que você vai fazer no desafio 3. Aí nós temos o desafio 4, que é o sistema de informações gerenciais. O sistema de informação gerencial. É uma matéria nossa também que nós teremos aí ao longo do nosso semestre. Então ele vai fazer uma pequena introdução sobre o texto, sobre a matéria aqui, o que pede. E o que a gente vai precisar? Elaborar um estudo para a implantação do e-commerce da Green Trash. Esse é o nosso desafio 4, ele tá pedindo isso, que a gente elabore esse estudo. E esse estudo, ele tem que contemplar essas perguntinhas aqui. Nós precisamos responder isso, que é uma descrição sobre o e-commerce, o que é a sua finalidade, quais as vantagens e desvantagens, quais os tipos de e-commerce e qual deve ser adotado na empresa GreenTech, aqui no item C. Então eu vou falar quais os tipos de e-commerce que existe e qual que deve ser adotado para a empresa GreenTech, qual que melhor se enquadra para a empresa GreenTech. Se lembrem que a empresa ela quer fazer as vendas diretas no e-commerce. Então fica aí também mais outra dica aí. Aí ele coloca aqui a diferença entre e-commerce, loja virtual, e a diferença entre e-commerce e marketplace, quais as métricas de e-commerce. Tudo isso você encontra lá no material da sua matéria. Outra coisa que ele coloca aqui, quais as ferramentas e tecnologias que serão adotadas, recursos e serviços que vai contemplar esse e-commerce. Então você também vai ter que descrever isso nessa proposta de criação do e-commerce da empresa Green Trash. Aí ele fala aqui na questão da satisfação e fidelização dos clientes. E ele fala aqui a questão do sistema de relacionamento com o cliente, o CRM. E ele vai pedir que você descreva os benefícios que esse CRM vai proporcionar à empresa. Então o desafio 4 é um estudo sobre a implantação do e-commerce. Então ele precisa ser bem detalhado. Imaginem, pessoal, que vocês estão fazendo este trabalho para entregar a um empreendedor mesmo. Um empreendedor que vai fazer a leitura e ver se é viável ou não fazer uma implantação. Pensem que vocês estão fazendo um trabalho para uma pessoa leiga, que não conhece os termos que vocês vão aprender, certo? Feitos os desafios, aí tem algumas orientações adicionais, que é a questão do critério de avaliação da tutora online para esse trabalho. Então, o tutor à distância ele vai corrigir o seu trabalho através desses critérios aqui. Leiam para vocês se embasarem para fazer o seu trabalho também. Então, aqui é a sua observação. O tutor à distância, seu tutor online está à disposição também. Vocês podem mandar um e-mail para ele.
Eu estou à disposição para as dúvidas também, vocês podem me procurar. É importante vocês colocarem as referências, isso é importantíssimo. Agora eu vou falar de uma outra coisa importante que também faz parte do trabalho, que é um modelo. Já existe um modelo pronto para isso. E eu vou encaminhar para vocês, meus alunos, este modelo, certo? Esse modelo, vocês vão colocar todas as informações em cima deste modelo. Pessoal, é isso. Um abraço, sucesso a todos.